It is so good to be in Brazil. É muito bom estar aqui no Brasil. I want to bottle up all of your passion and bring it home to America. Eu quero engarrafar toda a tua paixão e levar comigo para os Estados Unidos. I bring you greetings from my beautiful wife Anna and our two children Judah and Jesse. Eu trago saudações da minha esposa Ana e dos meus dois filhos Judah e Jesse. We're getting ready to celebrate our 16th wedding anniversary. Nós estamos prestes a começar a celebrar os nossos 16 anos de casamento. I told the earlier service that I got married at 12 years old. Eu falei para o pessoal do culto anterior que eu me casei aos 12 anos de idade. Yes, that's when you're supposed to laugh. É para você rir nessa piada. You don't look that old, Pastor Josh. Ah, Josh, você não é tão velho, não parece tão velho assim. It is such an honor to be here. Let me tell you, É uma honra poder estar aqui. Deixa eu te dizer algo. the world is looking in at what God is doing in your nation. O mundo está olhando para aquilo que está acontecendo no Brasil. Not the political turmoil that's happening right Não now. os tumultos políticos que estão acontecendo, The spiritual infusion into Brazil. mas sim a infusão espiritual que está acontecendo no Brasil. My friends around the US of America E meus amigos, colegas de ministério nos Estados Unidos, are inspired by what God is doing through Dunamis and through this church family. eles estão inspirados por aquilo que Deus está fazendo através do Dunamis e através da Monte Sião. You have no idea the numbers of churches and ministries that are growing more courageous in the kingdom because of your obedience. Vocês não têm a mínima noção de quantas igrejas lá nos Estados Unidos estão mais corajosos e estão dando passos de fé por conta da tua obediência aqui no Brasil. And I feel very honored to have met Pastor Sarah, the matriarch and spiritual mom of this house. Eu fiquei muito honrado em poder ter conhecido a pastora Sara, a matriarca, a mãe espiritual dessa casa. How many of you know you're standing on legacy? Quantos de vocês sabem que você está sobre um legado aqui? You're building on a sacred foundation. Você está construindo sobre uma fundação sagrada. But clearly the best is yet to come. Mas com certeza o melhor ainda está por vir. Amen. Amém? I want to share a different word with you tonight than I did earlier today. Hoje eu quero pregar uma palavra diferente daquela que eu preguei no culto anterior. I want to talk to you about growing in prophetic discernment. Eu quero falar sobre crescer no discernimento profético. And to do that, let me lean on a deep theologian named Sherlock Holmes. E para fazer isso eu vou começar a citar um teólogo muito profundo chamado Sherlock Holmes. Sherlock Holmes was out camping with his sidekick, Dr. Watson. E Sherlock Holmes ele estava num acampamento, ele estava acampando junto com seu pupilo Dr. Watson. In the middle of the night, Sherlock woke up and jabbed Watson in the ribs. Então no meio da noite ele acordou e ele deu uma cotovelada para acordar o Watson no meio da noite. Watson, wake up, look up and tell me what you see. Ele falou assim: Watson, acorda aí, olha para o céu e me fala o que você está vendo. Watson said, E o Watson então ele respondeu. well, I see astronomically that there are millions of galaxies. Ele falou assim: bom, eu vejo astronomicamente que existem milhões e milhões de galáxias. And potentially billions of planets. E potencialmente bilhões de planetas. Astrologically, it tells me that Saturn is in Leo. Astrologicamente me fala que Saturno está lá em Leão. Orologically, it tells me that it's about 2:45 in the morning. Orologicamente eu vejo as estrelas e eu consigo ver que são 3:15 da manhã. Meteorologically, it tells me that tomorrow is going to be a beautiful weather day. Meteorologicamente eu também consigo analisar e ver que amanhã vai ser um dia lindo. And Holmes, theologically, it tells me that we are a minute part of a vast universe. E ele fala assim, Sherlock Holmes, e teologicamente eu consigo discernir que nós somos um pequeno pedaço de algo tão vasto. Why, Sherlock? What does it tell you? Ah, Sherlock, o que é que esse céu fala para você? Watson, you idiot, someone has stolen our tent. Watson, seu babaca, alguém roubou nossa tenda. How many of you know people live with different levels of discernment all around you? Quantos de vocês entendem que pessoas têm níveis diferentes de discernimento ao teu redor? Some people ask the question, what's happening? Alguns você pode fazer a pergunta, o que está acontecendo? Others ask, why is this happening? Outros estão perguntando, por que isso está acontecendo? Still others, what is about to happen? Outros falam, o que está prestes a acontecer? And some people just ask, what just happened? E outras pessoas falam, o que aconteceu? How many of you know Jesus wants you to hear his voice? Quantos de vocês entendem que Jesus quer que você escute a voz It's dele? your birthright. É direito teu de nascença no Espírito. He said, my sheep hear and know my voice. Ele fala assim que as minhas ovelhas escutam e conhecem a voz do seu pastor. And then in the next breath, he said, I came to give you life abundance. E logo na sequência ele diz, eu vim para te dar vida e vida em The abundância. voice of God A voz de Deus is the vehicle to the abundant é lifestyle. o veículo para o estilo de vida abundante. There is
nothing like living from the voice of God. Não existe nada como viver a partir da voz de Deus. I want to stoke your hunger for the voice of God. Eu quero aumentar a tua fome para escutar a voz de Deus. You don't want to leave home without discernment. Você não quer sair de casa sem ter discernimento. Turn in your Bibles to 2 Kings chapter 6. Abre aí comigo em 2 Reis, capítulo 6. And I'll meet you there in a few moments. E daqui a pouco eu vou ler isso. My wife and I, we have one of our sons named Judah. Dos nossos filhos se chama Judá. And last year he needed to get glasses. E ano passado ele teve que pegar óculos. And it was such a precious moment. E era momento tão precioso. Because when he was being fitted for his first pair of Porque glasses, quando ele estava provando e ajustando o primeiro par de óculos dele, he put them on for the very first time and began to look around. ele pôs o óculos pela primeira vez e começou a olhar ao redor. And his eyes were like golf balls. E o olho dele estava que nem bolinhas de golfe. And then he looked at my wife Anna. E ele olhou para minha esposa Ana. He said, "Mommy, Ele falou: mamãe, is this the way that you've always seen the world?" é assim que você sempre viu o mundo? And he began to tear up E ele começou a lacrimejar. and start to cry. Ele começou a chorar. And the woman that was on the other side of the counter, she started to cry. Daí a mulher que estava examinando ele do outro lado do balcão, ela também começou a chorar. How many of you know there's another way to see the world? Quantos de vocês entendem que existe uma outra maneira de você enxergar o Jesus mundo? wants to open our spiritual eyes. Jesus quer abrir os nossos olhos espirituais. You want to grow in discernment. Eu falo para você que você tem que crescer em discernimento. Discernment is seeing with God's glasses, Discernimento é você olhar através das lentes do óculos de Deus. living from His vantage point. É você viver do ponto de vantagem de Deus. Discernment is both a spiritual gift O discernimento ele é tanto um dom espiritual, and a discipline. assim como uma disciplina espiritual. Proverbs chapter 4 says you can grow in discernment. Provérbios capítulo 4 fala que você pode crescer no discernimento. Listen to what Charles Spurgeon, the great preacher, said. Olha só o que Charles Spurgeon, o grande pregador, disse. Discernment is not knowing the difference between right and wrong, Discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado, but between right and almost right. mas sim saber a diferença entre o certo e o quase certo. How many of you know in business, Quantos de vocês sabem que no mundo de negócios, in marriage and parenting, tanto no casamento e também como criar seus filhos, we need to know the difference between right and almost right. nós precisamos como nunca saber a diferença entre o certo e o quase certo. We need to move way beyond the difference between right and wrong. Nós temos que superar e bem além daquela diferença entre o certo e o errado. Amen? Amém? The word in the Old Testament for discernment is a listening heart. A palavra no Antigo Testamento para discernimento é um ouvido que está atento. King Solomon, the wisest man who ever lived, Salomão, o homem mais sábio que já viveu. God said he gave him discernment or a listening heart. Deus falou porque deu para Salomão um discernimento ou um coração que escuta. Discernment will help you take the most complex problems and find simple solutions. Discernimento vai te ajudar a pegar os problemas mais complexos e naquele problema encontrar soluções bem simples. Solomon had two women coming to him claiming the same child was theirs. Salomão teve então uma situação onde duas mulheres vinham falando para eles: única criança é meu filho. How many of you know that's a complex problem? Quantos de vocês entendem que quando duas mulheres brigam por um filho, isso é um problema complexo? In a moment of discernment, he solved the problem. Em um momento de discernimento, ele conseguiu consertar a situação. It's not just for prophets. Isso não é só para os It's profetas. not just for Solomon. Isso aí não é só para Salomão. Jesus leveled the playing field. Jesus então ele traz isso para todos que He quiserem. said, "All my sheep can hear my Ele voice." fala: todas as minhas ovelhas podem escutar minha voz. Let's look at the story in 2 Kings chapter 6. Olha aqui essa história de 2 Reis, capítulo 6. Discernment teaches you how to hear, live, and see from God's O perspective. discernimento te ensina a você ver e enxergar da perspectiva de Deus. It reveals to you the why behind the what. Ele revela o porquê que está atrás do o quê. This is a story of Elisha teaching his servant how to see from God's perspective. Essa aqui é uma história de Eliseu ensinando seu servo a ver a perspectiva de Deus. Elisha was a son in the faith from Elijah the prophet. Eliseu que era um filho da fé de Elias o profeta. Let's read verses 8 through 11. Vamos ler do versículo 8 ao 11. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar,
pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. E repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? What an amazing story. Que história incrível! The fight isn't even fair with discernment. Com discernimento, a briga não é nem mais justa. Let's look at verses 12 through 13. Continua aqui no versículo 12 a 13. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel. Ele que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã. The word Dothan means two wells. Dotã significa, a palavra Dotã significa dois poços. Elisha was carrying a double portion of what Elijah had. Eliseu estava carregando a porção dobrada daquilo que Elias tinha. And the king has any clue that he's going to try to send people to find him, as if Elisha wouldn't see it coming. E esse rei, ele não tem a mínima noção ao pensar que ele vai mandar alguém capturá-lo, como se Eliseu não soubesse que ele estaria sendo perseguido para ser capturado. It says they sent horses, chariots, and a strong force after him. Fala aí que eles enviaram cavalos e carruagens atrás dele. Have you noticed that the enemy tries to intimidate you? Você viu, já percebeu que o inimigo muitas vezes tenta te intimidar? And often when you're going through something, it's not just one thing. Usually it's financial, physical, emotional. E muitas vezes quando você está passando por uma dificuldade, normalmente não é só em uma área. É financeiramente, é a tua saúde, é teus relacionamentos. He's trying to distract you with multiple enemies all at once. Ele está tentando te distrair com múltiplos inimigos, tudo te atacando de uma só vez. But Elisha knows better. Mas Eliseu, ele sabe melhor do que isso. Watch what happens in verse 15. Olha só o que acontece no versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Oh no, my Lord. Ah, meu senhor. This is the OMG moment. Esse aqui é o momento de, ah, meu Deus. In the Hebrew, the word translated actually means, ah! No hebreu, a tradução é, ah! When's the last time you had your OMG, ah, moment? Quando foi a última vez que você teve esse momento? Today, on the way to church? Hoje, talvez vindo para a Yesterday? igreja, ontem, talvez. Don't worry, if you haven't had anyone today, you probably will next week. Não se preocupe se você não teve nada hoje. Provavelmente você vai ter semana que vem. There's one waiting for you. Sempre tem um esperando por você. So it's important that we learn discernment. Então é importante você aprender I don't know discernimento. what the opposition coming against you looks like. Eu não sei qual que é a oposição que está vindo para você. I just know that it exists. Eu só sei que essa oposição já existe. Hello. Não é verdade? We live on this planet. Nós vivemos ainda nesse planeta. Let's continue with the story. Vamos continuar então com essa história. Look at Elisha's response in verse 16. Então veja a resposta do Elias no versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Do not be afraid. Não tenha medo. Listen to the voice of the Holy Spirit tonight speaking to you. Escute a voz do Espírito Santo falando com você hoje. Do not be afraid. Não tenha medo. Discernment teaches you that you always live with options. O discernimento te ensina que sempre você tem opções na vida. Orphans live knowing that they have no options. Órfãos têm uma mentalidade de nunca terem opções. Sons and daughters know that there's always options. Filhos e filhas vivem na mentalidade, existem sempre opções. Even if I can't see them, my Father knows where they are. Mesmo quando eu não consigo enxergar as opções, meu Pai que está no céu sabe aonde eles estão. In fact, discernment teaches me Na verdade, o discernimento me ensina that I have more promises than I do problems. que eu tenho muito mais promessas do que problemas. Chew on that. Mastiga um pouco nisso. You have more promises than you do problems. Você tem mais promessas do que você tem One of problemas. the number one things the enemy will try to do is get you to focus on your problems A primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer você fazer é focar nos teus problemas, so that you lose sight of the promises para of que você God. venha perder de vista as promessas de Deus. Let me share something with you that I learned from a powerful prophet named Graham Cook. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi de um profeta poderoso, o nome dele é Graham Cook.
When you are in a problem, you feel like you're in a tight space. Quando você está num problema, você tem um sentimento que você está num lugar apertado. A small room with no doors or windows to get out. Talvez é um quarto bem pequeno, sem porta e sem janela para você sair. But when you remember the promise of God, Mas quando você lembra da promessa de Deus, the promise of God is the open door out of the room. a promessa de Deus é a porta que é a tua saída daquele quarto apertado. And the promise of God leads you out of the room E a promessa de Deus te leva para fora do quarto to get the provision of God. para então pegar a provisão de Deus. And now with the provision of God, E agora com a provisão de Deus, you walk back into the room você dá um passo para dentro novamente do to deal quarto with the problem. para lidar então com o problema. Most of us like to just keep the provision Muitos de nós gostaríamos de simplesmente ter e manter a provisão and never face the problem. e nunca mais voltar para dentro daquele quarto. But that's not how it works. Mas não é assim que funciona. Because your Father wants you to grow strong. Porque o teu pai quer que você venha a crescer de uma maneira muito forte. So the next time you're trapped in a small place, Então a próxima vez que você estiver preso num lugar tão apertado, in your marriage, no teu casamento, in business, nos teus negócios, strife relationally, talvez nos teus um estresse nos teus relacionamentos, financial lack, talvez uma falta financeira. rehearse to yourself the promises of God. Então ensaia na tua cabeça as promessas de Deus. The promise opens a door out of the room A promessa então abre uma porta para fora daquele quarto apertado and leads you right into the provision e of te God. leva diretamente para a provisão de Deus. And then you go back to face the problem with provision. Então, junto agora com a tua provisão, você dá um passo para dentro para enfrentar o teu problema. Could be courage, Pode ser coragem, could be money, pode ser dinheiro, could be the provision of a new relationship. pode ser a provisão de um relacionamento But you novo. won't face that problem the same once the promise leads you out of the Mas room. uma vez que a promessa te levou para fora do quarto e você teve a provisão, você não vai encarar aquele problema da mesma Does that maneira make como sense? antes. Faz sentido isso? Okay, let's take a look. Então olha só o que ele faz aqui. Discernment teaches you Discernimento that you are never trapped without options. te ensina que você nunca vai ficar preso sem opções. Discernment will disarm your fears. O discernimento vai desarmar os teus medos. He said, "Do not be afraid." O profeta disse: não tenha medo. A lack of discernment Uma falta de discernimento, feeds a bondage to fear. ele alimenta a tua prisão ao medo. Sometimes we wonder why we're not successful in the battles of life. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que é que eu não tenho sucesso nas batalhas da vida? It's because we haven't first addressed our bondages. É primeiramente porque nós nunca abordamos e lidamos com as nossas prisões. Bondages are internal. As prisões são internas. Battles are external. As batalhas são externas. You can't win an external battle with an internal bondage to Você não fear. consegue vencer uma batalha externa com uma prisão interna existindo dentro de você. But the good news is, Mas a boa notícia aqui é God said, "I did not give you a spirit of fear, que Deus falou: eu não te dei um espírito de but medo, of power, mas de poder, of love, de amor and of a sound e de mind, uma mente sã. to live from your Father's perspective." Para você poder então viver da perspectiva do teu Come on, tell your pai. neighbor, that's good news. Fala para quem está do teu lado, isso aí é uma boa notícia. Discernment will disarm your fear. O discernimento vai desarmar os teus medos. Discernment also reminds you that your enemy is outmatched. O teu discernimento também te lembra que o teu inimigo é minoria. Look at verse 17. Olha só o que está acontecendo no versículo 17. Elisha is training Gehazi, his servant, in discernment. Então Eliseu está treinando o seu servo Geazi a ter discernimento. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Gehazi could only see what was against him. Geazi só conseguia ver os inimigos contra eles. Have you been there? Você já esteve nessa posição? Bills, Contas, a bad diagnosis in your health. um diagnóstico horrível da tua saúde. Sometimes all you can see is what's coming against you. Talvez a única coisa que você consegue enxergar é aquilo que está vindo contra você. But how you see Mas como você vê, determines the battles you'll win. isso aí que determina as batalhas que você irá Elisha vencer. was changing Gehazi's perspective. Eliseu estava mudando a perspectiva de Geazi. He said there are more for us than there are against Ele falou us. assim: Geazi, tem mais pessoas por nós do que contra nós. I grew up in a family with 6 children, Eu cresci numa família com 6 filhos, de 6 filhos. 3 boys and 3 girls. 3 meninos, 3 meninas. I'm number 5 out of 6. Eu sou o número 5 de 6. My oldest brother Michael was the toughest kid in school. O meu irmão mais velho, Michael, era o cara mais durão da escola.
until he was expelled, of course. Até ele ter sido expulso da escola, obviamente. But whenever I was in trouble, Mas toda vez que eu estava em encrenca, when a kid in the neighborhood started talking trash to me quando um menino da vizinhança queria brigar comigo, or tried to pick a fight with me, ou tentava me provocar para brigar, I would say, hold on a second, I'll be right back. eu falava assim, espera um pouquinho que eu já volto. I would go home Eu ia para casa, and get all 5 of my siblings eu pegava os 5 dos meus irmãos e irmãs, and show up in their yard e eu aparecia no quintal deles, and say, what now? e falei, e agora? Oh, you're not talking trash Ah, anymore. agora você parou de falar, né? Jesus wants to remind you that you have outmatched your enemy. Jesus quer lembrar para você que o teu inimigo é minoria. There are more for you than there are against Tem you. mais pessoas por você do que contra você. Not only is Satan a defeated foe, Não apenas Satanás já está derrotado, but God has twice as many angels as Satan has demons. mas Jesus tem 2 vezes mais anjos do que Satanás tem demônios. And then you have the voice of God leading you through life. E além disso, você tem a voz de Deus que te guia pela tua vida. Not your feelings or your circumstances. O que te guia na vida não são teus sentimentos ou tuas The circunstâncias, internal government of the Holy Spirit mas sim o governo interno do Espírito Santo, navigating you through. te navegando pela tua vida. Tonight, let discernment break your bondage to Que fear, hoje à noite o discernimento venha quebrar a tua cadeia so para you can o face the medo. external battles Para more que você courageously. poder então, de uma maneira corajosa, encarar as tuas batalhas Amen. externas. Amém? Discernment opens your spiritual senses. O discernimento, ele abre os teus sentidos This espirituais. is the prayer we're praying for ourselves tonight in verse 17. Então no versículo 17 é justamente essa oração que nós estamos orando para nós mesmos. Yes, read it again. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros, cheios de fogo ao redor de Eliseu. Whatever gets my focus gets me. Aquilo que tem o meu foco me tem. Whatever gets your focus gets you. Aquilo que tem o teu foco te tem. My wife laughs at me all the time while we're driving down the road. Minha esposa ri de mim toda vez que a gente está dirigindo o carro. If I look at anything, I start driving towards it. Se eu começo a olhar para alguma coisa, eu acabo levando o carro para aquela direção. And she says, just keep looking straight ahead. Ela fala assim, não, olha para frente. Because whatever gets your focus gets you. Porque aquilo que tem o teu foco te tem. There are different ways that God will speak to you. Existem maneiras diferentes que Deus fala conosco. Some primarily hear. Alguns, na maior parte das vezes, escutam. Some primarily see. Alguns, na maior parte das vezes, eles enxergam. Some primarily feel. Outros sentem. Some have a inner knowing or discernment. Uns têm um conhecimento interno ou um discernimento. There are different languages within the prophetic. Existem linguagens diferentes dentro do profético. Begin to learn which you use most actively. Então começa a aprender aquilo que dá mais certo para você. The top 2 that I use personally is to see and to hear. Aquilo que eu uso na maior parte das vezes é aquilo que eu enxergo e aquilo que eu escuto. Many times I will see a picture and then I'll hear what the picture means. Muitas vezes eu tenho uma visão, eu enxergo aquela visão e depois eu escuto o significado daquela visão. I guarantee that most of you are at least bilingual in a prophetic language. Eu te garanto que a maioria de vocês, pelo menos na tua linguagem profética, é bilíngue. And some of you are just straight up divergent. You use all of them. E alguns de vocês usam todos os sentidos espirituais para entender tua linguagem profética. You know how to hear the voice of Porque God você sabe escutar a voz more de than you Deus. realize. Mais do que você percebe. He said, open the eyes of my servant. Então Eliseu fala, abra os olhos do meu servo. Now watch this. Discernment shows you how to treat people. Agora olha só, o discernimento ele te mostra como que você deve tratar pessoas. How to move in kingdom honor in every situation, even with your enemies. Como que você deve se portar com honra do reino de Deus em toda situação, mesmo com seus inimigos. Let's read verses 18 and 19. E olha aqui no versículo 18 e no versículo 19. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. God has a sense of humor. Deus tem um senso de humor. Elisha says, this is not where you're trying to go. Let me lead you to where you want to be. Eliseu fala assim: vocês não pegaram a cidade errada, deixa eu te levar para a cidade certa. He's saying, these are not the droids you are looking for, pulling a Jedi mind trick. Ele estava fazendo então como se fosse um truque de Jedi, falando assim: isso aqui não é o que você está procurando. And leads them while they're blind
to their enemy. Ele leva-os enquanto eles estão cegos para os seus inimigos de Samaria. But watch what he does next. Let's Mas take a look. veja só o que Eliseu faz logo na sequência. Let's read verses 20 through 23. Então, do versículo 20 ao 23. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que eles sirvam comida e bebida e deixe que eles voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Discernment will teach you how to honor people, Discernimento vai te ensinar a honrar pessoas, how to treat them according to heaven's value de como tratá-los de acordo com o valor que o céu tem sobre elas, more than their current behavior, mais do que o comportamento atual que elas estão demonstrando, more than religious tradition mais do que uma tradição religiosa or the expectations of others. ou a expectativa de outros. I have some friends that I know Christians would judge me for hanging around with. Eu sei que eu tenho alguns amigos meus que são meus amigos que outros crentes iriam me julgar simplesmente porque eu sou amigo deles. I play for a wood bat baseball team and had a team meeting at a bar the day before Easter. Então eu jogo num time de beisebol e o dia antes da Páscoa aqui nós tivemos uma reunião com o nosso time de beisebol e foi dentro de um bar. I wasn't drinking, but I was being a friend to sinners. Eu não estava lá bebendo com eles, mas eu estava lá sendo amigo desses pecadores. As a Christian, sometimes you feel pressure to judge people around you. Como cristãos, muitas vezes nós temos a pressão de julgar pessoas ao nosso redor. But that's not what Jesus would do. Mas isso não é o que Jesus faria. In fact, the times that we need love the most, E na verdade, nos momentos que nós mais precisamos de amor, we deserve it the least. são os momentos onde nós menos merecemos amor. The woman caught in adultery in John chapter 8, A mulher que foi pega no adultério em João capítulo 8, thrown at Jesus' feet. ela é jogada aos pés de Jesus. If he didn't live with discernment, she would have died. Se ele não tivesse vivido com discernimento, naquele momento ela teria sido morta. What relationship in your life do you need God's perspective? Qual o relacionamento na tua vida que você precisa da perspectiva de Deus? Don't treat people according to their behavior. Não trate as pessoas de acordo com o comportamento Treat deles. people according to their potential and heaven's view of them. Trate as pessoas de acordo com o potencial que elas têm diante da perspectiva do céu. Pastor T's friend, Sean Bowles, O amigo do pastor Theo, Sean Boltz, told a story that so provoked me. ele contou uma história que tão me provocou. He was on a missions trip in a Latin American country Ele estava numa viagem missionária lá na América, aqui na América Latina, and had an opportunity to get into a helicopter and meet with a leader in the next nation. e ele teve então uma oportunidade de entrar no helicóptero para se encontrar com um líder na nação vizinha daquele país. The leader was a feared dictator, Esse líder era um ditador, a dangerous man, um homem perigoso, not a follower of Christ in any way. não um seguidor de Cristo de maneira alguma. Sean did not want to go have a meeting with him. E Sean não queria ir lá ter uma reunião com esse homem. He tried to tell his host this is a bad idea. Ele tentou falar para o seu anfitrião, cara, isso aqui não é uma boa ideia. But he went back to his room and laid down for a nap. Mas ele voltou para o seu quarto no hotel só para tirar uma soneca. And God gave him a dream that showed him this dictator as a little child. E Deus deu para ele um sonho que mostrou para Sean como que era esse ditador quando uma vez que ele era criança. And all the wounding that he went through the foster care system. E todas as feridas que ele teve crescendo dentro de um orfanato. And gave him 2 words of knowledge for this man. E deu para ele, esse homem, então 2 palavras de conhecimento. So he said, I walked up to meet with this dictator. Então ele falou assim, que eu entrei para me encontrar com esse ditador. He had armed guards on both sides that looked like an 80s action movie. E ele falou assim, ele tinha então guardas totalmente armados nos 2 lados dele, da cadeira dele. He said the man had the coldest look you could imagine. Ele falou assim, aquele homem tinha o olhar mais frio que você poderia imaginar. And then in a mocking voice said, Man of God, what are you going to pray for me for? E zombando falou, homem de Deus, o que você tem aí para orar para mim? And Sean said, I have 2 things to tell you. E ele falou assim, eu tenho 2 coisas para falar para você. Number 1 is that God is not going to help you with this plan. E ele falou assim, número 1 Deus não vai te dar sucesso com o plano que você tem aqui. And then he spoke 5 words, which was actually a secret code name for a military mission. E ele falou 5 palavras secretas para esse homem, que na verdade era o código de ataque militar do exército desse ditador. The dictator said, Silence, everybody else out of the room. Então o ditador gritou silêncio e mandou todo mundo para fora da sala. Now he had his attention. Agora ele tinha atenção.
Then he said, the Lord wants you to know that he forgives you for what happened at your daughter's 8th birthday party. E daí ele falou assim: Deus quer que você saiba que Ele te perdoa por aquilo que aconteceu na festa de aniversário de 8 anos de idade da tua filha. He's heard you ask for forgiveness. He's already forgiven you. Now stop asking. Ele falou assim: Deus já escutou você pedir por perdão, então para de ficar perguntando, porque Ele já te perdoou. At that moment, the toughest man he had ever seen crumbled and cried like a child. Ele falou assim que naquele momento o homem mais forte, o mais poderoso que ele já tinha conhecido, na frente dele ele se desmoronou e começou a chorar que nem uma criança. He didn't come to Christ in that moment, Naquele dia ele não veio para Jesus, but he had an encounter and knew that Jesus was real. mas ele teve um encontro e soube que Jesus era real. And Sean honored a wicked man. E Sean pôde então honrar um homem maligno. How many of you want to pray, God, open my eyes so I know how to treat people? Quantos de vocês querem orar e falar: Deus, abre os meus olhos para eu entender Amen. como tratar pessoas? Discernment is so powerful. Discernimento é tão poderoso. Let me give you one more distinction. Deixa eu te dar só mais uma distinção. Discernment teaches you how not to live as a commentator, O discernimento ele te ensina a você não viver como um comentarista, but live life more like a prophet. mas viver a tua vida como um profeta. A commentator just comments on the circumstances. Um comentarista ele só dá comentários acerca das circunstâncias. A prophet sees higher. Um profeta ele vê mais longe. It's kind of like the news anchor versus the meteorologist. É mais ou menos o âncora do noticiário versus o meteorologista. The news anchor just reads the report given to them. O âncora ele só lê o relatório que foi dado para ele. Usually they just want an attractive person that can communicate well. Na verdade, para você ser um âncora, você tem que ser uma pessoa bonita que consegue comunicar bem. Here is the weather report. Então, agora isso aqui que é então o relatório de clima. They live in the what, Eles vivem no o quê? but the meteorologist lives in the why Mas o meteorologista ele vive no porquê and the what is to come. e naquilo que está por vir. You with me? Vocês estão entendendo? So let's think about this for a second. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Prophets and commentators. Profetas versus comentaristas. Commentators focus on people problems. Comentaristas focam nos problemas das pessoas. People with discernment say, I'm not just wrestling with flesh and blood. A pessoa com discernimento, ela entende que ela não está batalhando com carne e sangue naquela situação. Commentators say, it's never going to rain. O comentarista fala: isso aí nunca vai dar certo, nunca vai chover. But the person with discernment says, I see a cloud the size of a man's hand. Mas a pessoa com discernimento fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Commentators are problem focused. Os comentaristas são focados nos problemas. Prophets are solution based. Os profetas são baseados em soluções. This will work wonders in your marriage. Isso aí vai fazer maravilhas no teu casamento. Commentators focus on pulling up weeds. Comentaristas, eles focam em ficar tirando erva daninha. Prophets focus on planting seeds. Os profetas, eles focam em plantar sementes. Hello, somebody. Amém? There's a difference. You can choose to live life another way, Existe uma diferença. Você pode escolher viver a vida de uma maneira diferente, but it takes practice. mas leva à prática. Even Peter messed it up. Até Pedro errava nisso. The prophetic moment. Momento profético. You are the Son of God. Você é o filho de Deus. He was prophetic. Ele foi profético naquele And momento. in the same conversation, E na mesma conversa, he turned into a commentator ele se tornou comentarista. and said, Jesus, you can never go to the cross. Ele falou: Jesus, você nunca pode ir You para a must never cruz. die that way. Você nunca deve morrer dessa maneira. One conversation. Em uma só conversa, How many times have you vacillated in one day? quantas vezes você oscila nos dois lados? One argument. Em um só argumento, Always like this. sempre assim. How would you like a little bit more of this? Quantos aqui gostariam de ter um pouquinho mais disso? Amen? Amém? That's the will of God for you. Porque essa é a vontade de Deus para It's your você. birthright to hear the voice of É o God. teu direito de primogenitura How escutar a many voz de parents are in Deus. this room? Quantos pais estão aqui? Quantos pais existem aqui? God speaking to your children. Deus está falando com seus filhos. He is speaking to your children. Ele está falando com seus filhos. My wife and I learned this summer in a powerful way. Eu e minha esposa aprendemos isso nesse inverno de uma maneira tão poderosa. The Lord gave my son Judah a prophetic dream. Deus deu para o meu filho Jura um sonho profético. 9 years old. Ele tem 9 anos de idade. I was cuddling with him one night before bed. Eu estava abraçado com ele antes dele dormir. He said, Daddy, can I tell you about a dream I had? E daí ele falou assim: papai, eu posso te contar de um sonho que eu tive? I said, of course. Falei: claro. He said, Dad, I saw a bear come out of the woods. Ele falou assim: pai, eu vi um urso saindo da mata
and come into our house. E ele entrou dentro da nossa casa. He said, and I wasn't scared at all. E eu não sei, mas esse sonho eu não tava com medo. The bear was so warm and friendly. It was like Papa Bear. Esse urso, ele era tão amigável e tão caloroso. Ele era como se fosse o Papa Bear. And he visited with our whole family. E ele ficou lá e ficou sociabilizando com toda a nossa família. And in fact, we had so many guests and relatives there at this big party. E na verdade era uma festa, a gente tinha amigos e tinha familiares lá. But then the bear turned around and walked into the woods Mas daí então o urso, ele deu as costas e voltou para a mata. and never came back. E nunca mais voltou. And he started to cry. Daí ele começou a chorar. I said, Judah, what do you think the dream means? E eu falei assim, Jura, o que você acha que você sonhou? He said, Dad, I don't think we have much time left with Grandpa. Ele falou assim, pai, eu acho que a gente não tem muito tempo sobrando com o nosso avô. We knew my father-in-law was getting older, Eu sabia que o meu sogro estava ficando cada vez mais velho, but we didn't know he was so close to death. mas a gente não tinha a mínima noção que ele estava tão prestes a morrer. That dream came 4 weeks before the doctor's PET scan results came in. Aquele sonho veio 4 semanas antes do resultado do scan que os médicos fizeram no meu sogro. So many times my wife and I talked about preparing our children for times of loss. Tantas vezes eu e minha esposa tínhamos as conversas, como que nós vamos preparar nossos filhos para as perdas da vida. But the Holy Spirit went ahead of us and began to prepare the heart of my 9-year-old son. Mas o Espírito Santo, ele já se antecipou a isso e começou a preparar o coração do nosso filho de 9 anos de idade. This past summer we took my father-in-law into our house under hospice care. Então, nesse último inverno aqui, nós acabamos recebendo o meu sogro para dentro da nossa casa e tinham as enfermeiras cuidando dele dentro da nossa casa. And without any fear or anxiety, he went home to be with the Lord. E sem medo e sem ansiedade, ele saiu dessa terra e foi estar com o nosso Senhor. And my children will never forget that moment. E os meus filhos nunca vão esquecer daquele momento. Listen to me. Escute-me, God is so good. Deus é tão bom. He will prepare you with discernment for things that have not even happened yet. Deus vai te preparar com discernimento para as coisas que ainda nem aconteceram. He doesn't want to just give you peace for what's going on right Deus não now. quer te dar só paz para aquilo que você está passando agora. He wants to prepare you for what's coming. Ele quer te preparar para as coisas que ainda estão It's por not vir. even fair Não é nem justo if we choose to listen to his voice. se nós se escolhermos escutar a voz dele. Parents, let me tell you, your children hear the voice of God. Pais, deixa eu te falar uma coisa, os teus filhos escutam a voz de Deus. Train them up with that expectation. Treine-os com a expectativa de escutar Deus. Ask your children and grandchildren, Peça aos teus filhos e teus netos. what is God speaking to you? Pergunte aos teus filhos e netos, o que é que Deus está falando com você? My son Jesse was driving in the car seat at 3 years old. O meu filho Jesse tinha 3 anos de idade quando ele estava sentado lá atrás, no banco de trás. He liked coming to the bank with me because they always give you lollipops. Ele sempre gostava de ir para o banco comigo, porque lá no banco ele sempre dava um pirulito para ele. I was driving down the road and the Holy Spirit said, ask him what I'm talking to him about. Eu estava dirigindo na rua e daí o Espírito Santo falou comigo dentro do carro. Pergunte a teu filho o que é que eu estou falando com ele. He took the lollipop out of his mouth. Ele tirou o pirulito da boca. Dad, Jesus is saying to come closer to him. Pai, Jesus está falando para eu me achegar a ele, chegar mais perto dele. 3 years old. 3 anos de idade. There's nothing special because they're pastor's kids. Não tem nada especial só porque ele é um filho de pastor. Jesus said every sheep can hear and know my Jesus voice. falou, toda ovelha pode How escutar many a of you minha want to hear the voz. voice of God more Quantos querem clearly? escutar mais a voz de It's Deus? your birthright. É o teu direito de primogenitura. Let me tell you one more story. Deixa eu te contar mais uma história. My wife was pregnant with Judah before he was born. E antes do Júlia nascer, minha esposa estava grávida dele. I had just preached a youth meeting on a Sunday night. Eu tinha acabado de pregar num culto de jovens I came home so num tired. domingo à noite. Eu estava tão cansado. And my wife had been saying to me for a few weeks now, E a minha esposa já fazia algumas semanas estava falando para mim: you need to pack your bags for the hospital because we don't know when I'm going to go into labor. você tem que deixar tua mala pronta para o hospital, porque a gente nunca sabe quando que eu vou entrar no trabalho de parto. Some of you know how this story is going to go. Alguns de vocês já sabem como que vai acontecer essa história que eu vou te contar. I said, tomorrow, baby girls, my day off. On Monday, I promise you, I will pack a bag. E eu falei para ela, eu falei, meu amor, amanhã é meu dia de folga. Eu garanto que amanhã eu faço minha mala. The only problem was 1 o'clock in the morning, her water broke. O único problema é que 1h da manhã, então ela entrou em trabalho de parto. And I started running around like a crazy man because I didn't know what to do. Daí eu comecei a correr pela casa que nem um maluco, eu não sabia o que fazer. So we got to the hospital. Então a gente chegou no hospital. I thought to myself, this should happen fairly quick. Eu pensei, isso aqui vai ser rápido. Maybe 8 hours, Talvez 8 horas, maybe 10 or 12 if it's talvez long. 10 ou 12 horas se for um pouco além. 24 hours later, 24 horas depois, we were still very much in labor. a gente ainda estava lá no trabalho de parto. But when my son Judah first came out, Mas quando o meu filho Judas nasceu,
I was so excited. Eu estava tão feliz. In fact, the doctor told me I was the loudest father he had had in 25 years. Na verdade, o médico falou para mim: você é o pai mais barulhento que eu já tive aqui em 25 anos de prática. And the nurses were all cleaning him up. Então as enfermeiras estavam limpando ele. And he was screaming and crying. E ele estava berrando e chorando. He was across the room Ele estava do outro lado da sala, in the little incubator thing. naquela incubadora. And I said his name. E eu falei o nome dele. I said, Judah. Eu falei: Judah. And he stopped crying Ele parou de chorar. and turned his head to look at me. E ele virou a cabeça para me olhar. I almost passed out. Eu quase desmaiei. The nurses were stunned. As enfermeiras estavam tão impressionadas. What was happening? O que estava acontecendo? He knew the voice of his father. Ele conhecia a voz do seu pai. I had been speaking to him and praying while he was still in the womb. Eu tinha falado tanto e tinha orado tanto sobre ele enquanto ele ainda estava no ventre da mãe You were dele. designed to hear the voice of your father. E você foi desenhado para escutar a voz do teu While pai. you were in your mother's womb, he's been Mesmo speaking to dentro do you. ventre da tua mãe, ele já falava com você. You can hear the voice of God. Você pode escutar a voz de You can Deus. live at a higher level. Você consegue viver nesse nível alto. I want to share a prophetic word with you and we're going to close. Eu quero compartilhar uma palavra profética para vocês e daí nós vamos concluir. The year 2016 is a big year. O ano 2016 é um ano muito importante. I want to challenge how you see things. Eu quero te desafiar em como você enxerga as coisas. I was asking the Lord for a word for 2016. Eu estava pedindo: Deus, me dá uma palavra para 2016. I felt like the Holy Spirit said, go to your Strong's Concordance. Eu senti Deus falando para mim: vai para tua concordância Strong. And so I looked up the word in Hebrew for number 2016. Então eu procurei a palavra no hebraico para 2016. This is the definition. E a definição disso é o seguinte: To be contrary, different, or to overthrow a thing. é ser contrário, ser diferente, é superar algo. Then I said, I wonder what the word 2016 in the New Testament Greek looks like. Eu pensei comigo mesmo: eu quero saber o que é 2016 no grego do Novo Testamento. Very spiritual, I know. Eu sei que eu sou muito espiritual. I just started counting. 2014, 2015, Daí eu comecei a ver 2016. 2014, Okay. 2015, 2016. Achei. This is what the word means in Greek. E no grego é isso que significa 2016. Notable, Notável, obvious, óbvio, illustrious, ilustre, epiphany, epifania, manifest, manifesto, memorable, memorável, clear, claro, easily noticed. notado facilmente. So I did what any smart person would do and I put the two words together. Então eu fiz aquilo que qualquer pessoa inteligente faz, eu juntei as duas definições. Listen to me. I believe this is a word for 2016. Escute o que eu vou falar, eu creio que essa é a palavra profética para você em Not just for 2016. me. Não só para mim, Not just for New York. não só para Nova York. I believe this is a worldwide word. Eu creio que essa é a palavra de Deus para o mundo inteiro. Attach faith to this. Então põe a tua fé junto com isso. In 2016, Em 2016, we will see nós veremos a memorable, algo que é memorável, Notable. notável, clearly manifested manifesto de maneira clara, turnaround uma reversão and overthrowing e uma superação that is contrary que é contrária to any current limitation or boundary. de qualquer limite, de qualquer limite atual. Come on, how many of you believe? Quantos de vocês creem nisso? God wants to give you supernatural hope. O que Deus quer te dar é uma esperança sobrenatural. It's the year 2016 for us. É o ano 2016 para nós. And I'm around a lot of prophetic people. E eu estou sempre cercado de pessoas proféticas. Sometimes they can be a little flaky. Alguns deles podem ser um pouco esquisitos. They're a little odd. Eles são pessoas um pouco raras. But God likes to use eccentric people too. Mas Deus também quer usar pessoas In fact, excêntricas. we're all a little odd. Let's Na be real. verdade, todos nós somos um pouco excêntricos, não é verdade? But the Jewish calendar Mas no calendário judaico, is the year 5,776. nós estamos no ano 5.576. You say, what does that matter? E você pode perguntar: e daí? That matters a lot because this is a year of Jubilee for the Israeli calendar. Isso é muito importante porque no calendário judaico, este é o ano do jubileu. What's the year of Jubilee? O que é o ano do jubileu? It's when slaves get set free. É quando os escravos são libertos. It's when financial bondages are overthrown. São quando as prisões financeiras são jogadas para fora. It's a season and prophetic moment of joy, liberty, and freedom. É uma temporada e um tempo de liberdade, de alegria e de libertação. This is not just any year of Jubilee. Isso aqui não é qualquer ano do jubileu. The Jewish calendar, it's called the Grand Jubilee. No calendário judaico, isso aqui é chamado de o ano do Gran Jubileu. Why? Por quê? This is the 70th year of Jubilee since Joshua crossed the Jordan River. Porque hoje nós estamos vivendo
70º ano do jubileu, 70º jubileu desde que Josué cruzou o Jordão. This is the 40th year of Jubilee since Jesus' baptism. Esse aqui é o 40º jubileu desde do batismo de Jesus. This is a year that God wants to overthrow bondage and release freedom. Esse aqui é um ano onde Deus quer superar as cadeias e liberar então liberdade. I want you to stand to your feet. Eu quero que você fique de I pé want onde to você pray está. this over you. E eu quero orar isso sobre você. I want you to close your eyes. Eu quero que você feche os teus I olhos. want you to attach faith right now Eu quero que você ponha a tua fé junto com isso agora. to the Word of God. Junto com a palavra de Deus. The voice of God A voz de Deus is going to teach you to live vai te ensinar a viver at a higher level. no nível mais alto. Why live from your perspective Por que você tem que viver nessa tua perspectiva? when you can take your Father's vantage Quando point? você consegue então viver da perspectiva do teu pai. Some of you need debt broken off your life. Alguns de vocês precisam ter dívidas sendo quebradas na sua vida. Not rubbing a couple pennies together Não é alguns centavos que eu estou falando aqui. in a supernatural way. Eu estou falando de uma maneira sobrenatural. Some of you have ideas for businesses and strategies. Alguns de vocês têm ideias e estratégias para negócios. Lean into the favor of God. Eu falo para você, dependa do favor de He's Deus. doing something across the whole earth. Deus está fazendo algo por toda a terra. Some of you are in bondage to mindsets, Alguns de vocês estão presos para paradigmas. in bondage to habitual sin. Você está preso naquele pecado do teu hábito. Grace is more powerful than any sin. Graça é mais poderoso que qualquer This pecado. is a moment of jubilee. Este é o momento do jubileu. Freedom for slaves. Liberdade aos cativos. I want you to close your eyes and raise your hands. Eu quero que você feche seus olhos e erga suas mãos. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, we receive your breakthrough. nós pedimos agora o teu romper. We receive your joy. Nós pedimos agora a tua alegria. Break down every bondage. Quebra agora toda a cadeia. Supernatural freedom from debt. Uma libertação sobrenatural das dívidas. Lord, I thank you. Pai, eu te agradeço. Resources at a heavenly level. Recursos no nível celestial. Come on, just cast it down. Just say, God, I thank you Começa você mesmo já a agradecer. for Deus, bringing me to another level. obrigado que o Senhor está me levando a um novo nível. Your viewpoint, A tua perspectiva, your freedom, a tua liberdade. in Jesus' name. Em nome de Jesus. Come on, somebody, you need to just